No canal Poucos Minutos, sempre mergulhamos em histórias que desafiam nossa imaginação, revelam mistérios esquecidos e nos fazem refletir sobre os segredos da humanidade. E hoje, vamos entrar em um dos mundos mais enigmáticos já criados pelo ser humano, a mitologia egípcia. Uma rede complexa de deuses, rituais e crenças que moldou a vida, a política e até a morte no antigo Egito. Imagine-se caminhando pelas margens do Nilo, milhares de anos atrás. O rio era visto não apenas como fonte de vida, mas como um presente divino, o sangue que mantinha a terra fértil. Nesse cenário, nasceram as histórias que hoje chamamos de mitologia egípcia, narrativas que uniam religião, política e a própria organização da sociedade. Para os egípcios, não havia separação entre vida e espiritualidade. Cada ação, cada ritual, cada gesto estava conectado aos deuses. Entre esses deuses, destacava-se Ra, o deus Sol, considerado o criador do mundo. Para eles, a cada nascer do Sol, Ra derrotava as forças do caos e garantia a ordem do universo. À noite, acreditavam que ele viajava pelo submundo em sua barca dourada, enfrentando serpentes monstruosas como Apófis, símbolo do caos absoluto. Já pensou na tensão de um povo que acreditava que o equilíbrio do mundo dependia dessa batalha diária? Outro nome fundamental é Osíris, o deus da vida após a morte, senhor do submundo. Segundo os mitos, Osíris foi assassinado por seu próprio irmão, Sete, um deus violento e caótico que representava as forças da destruição. Ísis, esposa de Osíris, em uma demonstração de amor e poder, recolheu os pedaços do corpo do marido e o ressuscitou. Dessa união nasceu Horus, o deus falcão, que cresceu para vingar a morte do pai e lutar contra Sete. Essa história não era apenas um mito, era uma metáfora para o eterno confronto entre ordem e desordem, entre justiça e caos, valores que guiavam a vida dos faraós. E é justamente aqui que percebemos a importância da mitologia para a política do Egito Antigo. Os faraós eram vistos como representantes dos deuses na terra, herdeiros diretos de Horus. O poder deles não era apenas político, era divino. Quando um faraó falava, era como se o próprio cosmos estivesse dando ordens. Documentos encontrados em templos e tumbas mostram como os reis usavam a religião para justificar guerras, conquistas e até a construção das pirâmides. Falando em pirâmides, será que já se perguntou por que elas eram tão grandiosas? Além de túmulos monumentais, acreditava-se que eram portais para a eternidade. Cada pedra, cada corredor tinha um significado ritual. Nos textos das pirâmides, escritos em hieróglifos nas paredes, encontramos orações para guiar o espírito do faraó na sua viagem pelo além. E esse além era governado justamente por Osíris, que julgava cada alma em uma cerimônia conhecida como o julgamento do coração. O coração do falecido era colocado em uma balança contra a pena da deusa Mahat, símbolo da verdade. Se fosse mais leve, a alma ganhava vida eterna, mas se fosse mais pesado, era devorado por Amit, uma criatura híbrida de crocodilo, leão e hipopótamo. E veja como essa cultura se espalhava no dia a dia. O Egito tinha mais de 2.000 deuses catalogados. Cada cidade possuía sua divindade protetora. Em Tebas, por exemplo, o deus Amon era cultuado com tanta devoção que, no período do Novo Império, chegou a se tornar a divindade mais poderosa do país. Seu culto era tão rico que os sacerdotes de Amon acumularam poder político suficiente para rivalizar com os próprios faraós. Mas o Egito também viveu mudanças e conflitos religiosos. O exemplo mais famoso é o faraó Akenaton, no século XIV a.C. Ele quebrou tradições milenares e tentou instaurar uma espécie de monoteísmo, adorando apenas Aton, o disco solar. Essa revolução religiosa foi tão radical que, após sua morte, os egípcios rejeitaram suas ideias, apagaram seu nome e voltaram aos cultos tradicionais. Akenaton acabou sendo lembrado como um herege dentro da própria civilização.
Outra curiosidade está ligada ao papel das mulheres. Ísis, por exemplo, era uma das deusas mais veneradas de todo o panteão. Sua devoção ultrapassou os limites do Egito e chegou até Roma, onde seu culto persistiu por séculos. Ela era vista como protetora das famílias, das mães e até da agricultura, o que mostra como a mitologia egípcia transcendeu fronteiras e resistiu ao tempo. Entre os deuses mais enigmáticos do Egito está Anubis, o deus com cabeça de chacal, guardião das tumbas e senhor do processo de mumificação para os antigos egípcios. Anubis era quem guiava a alma no delicado caminho até o julgamento do coração. Ele era representado ao lado da balança, observando atentamente se o coração era mais leve que a pena da deusa Maat. Sua presença trazia tanto medo quanto esperança, pois sem sua permissão, ninguém poderia chegar ao reino de Osíris. Os sacerdotes que realizavam a mumificação acreditavam estar imitando os próprios gestos divinos de Anubis, transformando a morte em uma passagem sagrada, e não em um fim absoluto. E entre todos os deuses, poucos tinham tanto peso político quanto Horus, o deus Falcão, filho de Ísis e Osíris. Sua luta contra Sete simbolizava a vitória da ordem sobre o caos, mas também legitimava o poder dos faraós, que eram considerados seus descendentes diretos. Cada novo rei era chamado de Horus vivo, e sua imagem com cabeça de falcão era esculpida em templos, obeliscos e até em joias usadas pela realeza. As batalhas míticas entre Horus e Sete não eram apenas histórias, mas metáforas que justificavam as guerras do Egito contra seus inimigos. Horus representava a visão aguçada, o olhar que enxerga tudo do alto, a proteção eterna sobre a terra do Nilo. Agora pense, por trás de cada mito, havia também uma tentativa de explicar o inexplicável. Por que o Nilo inundava de tempos em tempos? Para eles, era o luto de Ísis pelas lágrimas derramadas por Osíris. Por que o sol nascia e se punha? Porque Ra atravessava o céu em sua barca. Essa forma de ver o mundo, mágica e simbólica, ajudou a moldar a identidade de uma civilização que durou mais de 3.000 anos. E até hoje, a mitologia egípcia continua nos fascinando. Ela aparece em livros, filmes, jogos e até mesmo em teorias que questionam se seus deuses poderiam ser representações de seres extraterrestres. Alguns acreditam que a precisão arquitetônica das pirâmides e o avanço da astronomia egípcia não poderiam ter surgido apenas com conhecimento humano. Verdade ou exagero? Essas teorias mostram como o mistério continua vivo. No fim, a mitologia egípcia não é apenas um conjunto de histórias antigas. É um reflexo de como os seres humanos buscavam compreender seu lugar no universo. Como transformavam medos em deuses, fenômenos em narrativas e a morte em uma nova forma de vida. E aqui, no Poucos Minutos, relembramos que esses mitos não são apenas passado, mas janelas para entender como pensamos, acreditamos e até como ainda tememos o desconhecido.